Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Ricardo, responsável aqui pelo canal do YouTube Historiador Ricardo Russell. Estou fazendo um vídeo dando sequência ao tema do vídeo da semana passada, que era sobre o preconceito contra o ateísmo, né? O preconceito contra os ateus e as ateias, né? Vocês devem notar aqui que eu estou apresentando um pouco os meus livros, né? Estou fazendo alguns testes desse cenário, né? Para ver se os vídeos ficam mais interessantes na questão visual. E eu resolvi apresentar então um pouco aqui da minha biblioteca, né? Esses livros aqui que vocês podem ver aqui na parte de cima, eles são livros e uma parte aqui nessa estante aqui de baixo, aqui nessa fila de baixo, são livros sobre ateísmo e história do ateísmo, né? Então, muita coisa que eu falo aqui nos vídeos é baseado nesse material que eu tenho aqui, tá? Então, na semana passada, eu fiz um vídeo falando do preconceito contra o ateísmo baseado numa pergunta que eu recebi da Ana Carolina Light, né? E eu notei que o vídeo, né, que o tema, ele poderia ser explorado um pouco mais. E eu resolvi então fazer, digamos assim, uma parte 2, né, sobre esse assunto no vídeo de hoje, tá pessoal? Então eu peço que quem gosta desse tema, que tem interesse no assunto e que ainda não é inscrito no canal, né, que se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, é gratuito, tá? Então vocês podem se inscrever abaixo do vídeo, tem o botão de inscreva-se ou aqui no canto inferior do vídeo, marcadado em vermelho, clica ali e a partir daí você faz parte, então, do canal e contribui para ajudar a expandir, né, a divulgação desse tipo de conhecimento. Bom, em relação então à questão do preconceito contra o ateísmo, então, eu tinha falado no vídeo da semana passada sobre a questão das origens, né, do preconceito contra os ateus. Falei também um pouco dos espaços de preconceito, né, particularmente a família, e das dificuldades que a partir daí ocorrem para que as pessoas que se identificam como ateias possam publicizar, né, tornar público para seus familiares e as pessoas que fazem parte da sua rede de sociabilidade, que elas não possuem uma crença religiosa. Então existem muitas dificuldades. Eu também comentei no vídeo que um pouco dessas dificuldades, um pouco, né, dessa hostilidade em relação ao tema do ateísmo está relacionado a toda uma passada, né, toda uma tradição brasileira profundamente religiosa, né, que torna a religião uma coisa muito importante na vida da maior parte da população. Tá? Então eu tinha falado sobre a questão do preconceito na família e eu resolvi então nesse vídeo falar um pouco da questão do preconceito também no ambiente de trabalho. Tá? E a partir daí eu tenho como referência novamente uma matéria da revista Ateísta, né? Eu já tinha falado sobre a revista Ateísta e aqui é uma edição de 2017 que ela teve como matéria de capa o tema do preconceito, tá? Preconceito contra ateus e ateias dentro do ambiente de trabalho, tá? Então essa é uma matéria que aparece, né? Ateísmo e mercado de trabalho, né? Como vocês podem ver. E nessa matéria de capa é colocado, né, que a questão da discriminação no ambiente de trabalho ela é passível, né, de penalização pela Organização Internacional do Trabalho, né, que ela já deu as diretrizes que proíbe a discriminação desde 1958. Tá? Aqui a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala sobre a questão da discriminação com base na religião. Tá? E depois isso foi incorporado também
por diversos países, entre eles o Brasil. Tá? Então há uma normativa no sentido de coibir preconceitos e discriminações no espaço de trabalho em decorrência da crença religiosa das pessoas. Mas o que a matéria aqui vai chamar a atenção é que nem por parte, né, da Organização Internacional do Trabalho, nem por parte da legislação brasileira, a questão da discriminação em decorrência do ateísmo é tratado. Tá? Então, esse é um tema praticamente ausente. Né? A ausência desse tema na legislação referente ao mundo do trabalho, ele é mais, digamos assim, um exemplo que ajuda a explicitar essa ideia de invisibilidade em torno do ateísmo, tá? Que também nos próprias pesquisas acadêmicas, né, elas mostram um pouco. Eu trabalho na área da história e eu percebo isso, a escassez de estudos sobre ateísmo por parte dos historiadores e das historiadoras no Brasil ajuda a sedimentar uma determinada visão de invisibilidade, como se esse aspecto na realidade social não existisse na prática, tá? E aqui a revista, então, a matéria, né, da revista ateísta, ela também nos coloca a ausência desse assunto no ambiente de trabalho, no caso, na legislação que busca regrar as relações entre empregadores e empregados. Tá? O que a revista ateísta faz, digamos assim, como uma espécie de uma alternativa, que está exposta na matéria de capa, foi fazer uma enquete. Então isso aqui é uma matéria de 2017. Tá? Então o que aconteceu? Tá? A revista ateísta, por meio do Facebook, ela fez uma enquete com as pessoas, né? E a partir dessa enquete ela teve um retorno, e nesse retorno algumas questões foram evidenciadas. Então eu vou ler alguns tópicos para vocês terem uma noção. Tá? Talvez essa pesquisa, né, como a própria matéria que diz, ela possa ter muitas limitações, enfim, tá? É um microcosmo, né, de pessoas que acabaram respondendo, mas nesse microcosmo nós podemos ter uma pequena noção, né, sobre essa temática. Então, a matéria diz que 1.760 pessoas responderam a enquete, tá? Se identificando agnósticas 39,4% e ateias 52,8%, sendo que 4,7% afirmaram não ter religião, mas tenderam a acreditar na existência de algum tipo de Deus. 3,1% afirmaram acreditar em Deus, frequentando 1%, ou não 2,1% igreja. Então esse é o perfil, né, no quesito crença e descrença religiosa dessas pessoas que responderam a enquete. Tá? Então aqui tem alguns dados. A maioria dos entrevistados sentiu em diferentes níveis o peso da discriminação no processo seletivo. Então, quando a pessoa chega, né, ela está passando por uma entrevista visando a obtenção de uma vaga de emprego. Tá? E aí vem os dados. 62,5% disseram temer não serem contratados, né, pela questão da ausência de religião. Sendo que 32,4% disseram a verdade quando indagado sobre qual a religião, né, pelo entrevistador, e 32,6% acabaram por mentir para esconderem que não tem religião. Então, essa é uma parte, né, do processo de busca de potenciais empregados, né, para o trabalho, que é o processo seletivo. Nesse processo seletivo de entrevista, muitas vezes rola a tradicional pergunta, né? Você tem religião?
qual a sua religião. Como a matéria diz, o fato da pessoa que está entrevistando falar, né, indagar sobre a religião, não significa que aquele que está sendo entrevistado vai ser excluído única e exclusivamente pelo fato de afirmar que não tem uma religião. Mas é bem simbólico e tem um objetivo a presença desse tipo de pergunta num processo para a vaga de emprego. A questão do assédio religioso no trabalho, tá? Fora o medo de não serem contratados, os ateus e não religiosos também enfrentam outras preocupações. Dos entrevistados, 42,1% disseram que já tiveram, 28,5% que podem ter e 13,6% problemas no trabalho se souber a respeito de sua descrença, tá? Então, há o receio, né, de enfrentar problemas. Alguns dizem ter receio e outro percentual diz que já passou por problemas em relação a isso. E por fim, a enquete da revista Ateísta indica que dos entrevistados que relataram haver atividades religiosas no local de trabalho, que também é uma característica em alguns espaços de trabalho, 22,1% afirmaram participar dessas atividades religiosas por obrigação e 8,9% chegaram a sofrer retaliação por se recusarem a participar. Então, nós sabemos que, no Brasil o calendário ele tem diversas datas relacionadas a eventos, religiosos ou feriados que têm cunho religioso. Tá? E os ambientes de trabalho muitas vezes podem acabar colocando algumas atividades a serem realizadas durante esse período, tá? E o que faz com que as pessoas que não têm uma crença religiosa possam passar por problemas em relação a isso, né? Constrangimento. Tá? Então já é um assédio, na verdade, o convite e a pressão para participar dessas atividades. Se assim ocorrer, né, pode se configurar como um tipo de assédio dentro do ambiente de trabalho, que é uma questão então muito delicada, tá? Mas o que acaba acontecendo muitas vezes é a pessoa não expor a sua descrença religiosa no trabalho e também em outros espaços, tá? O que leva então a uma reflexão sobre a necessidade de combatermos o preconceito contra o ateísmo. E eu tinha falado no vídeo passado, né, sobre as formas de combater o preconceito contra o ateísmo. Eu acredito que uma das formas é ressignificar, né, o próprio significado da palavra. Tá? A palavra ateísmo ela está historicamente carregada de adjetivos muito estereotipados, adjetivos bastante depreciativos. Então há uma necessidade de pensar como dar um novo sentido, tá? Uma nova conotação ao termo. Um dos principais pontos que os ateus e as ateias costumam discutir é a relação ateísmo e ética, né? Uma vez que a questão da ética ela tradicionalmente é colocada como um monopólio ou algo intrinsecamente de índole religiosa. Então, pensar uma ética secular, uma ética de índole não religiosa, é uma das tarefas que muitos ateus se empenham então, no sentido de procurar mostrar que ser ateu, né, e ser ateia não significa não ter nenhum tipo de princípio moral ou de conduta ética. Tá? Então, isso é um dado importante, né, para pensarmos então uma ressignificação do termo e uma forma de combater o preconceito. Bom, pessoal, então esse era o que eu gostaria de falar no vídeo de hoje e nos encontramos aí na próxima semana com mais um vídeo aqui no canal. Um abraço para todos e para todas.